Desde o início dos tempos, a gente olha para cima, para a mesma companheira silenciosa que orbita a nossa existência. A Lua é um farol de calma no meio do caos do universo. Mas e se uma noite, olhando para cima, você sentisse que a Lua está te olhando de volta? Opa, e aí, chega mais? Eu tava aqui aproveitando a noite, a lua tá linda hoje, né? Tão calma, tão previsível, mas a internet tem um talento especial para pegar nas nossas certezas mais seguras e transformá-las em pesadelos. Vamos fazer a análise completa da série de animação The Moon Woke Up. Vamos entender cada episódio, fazer uma ponte entre o terror surreal da ficção e as consequências assustadoramente reais que aquilo teria no nosso mundo. E no final, vamos descobrir que o medo que essa história provoca tem um nome muito antigo. A história começa no auge da conquista humana, a missão Apollo 11. Ouvimos o áudio de comunicação da NASA. Tudo está sob controle. É um momento de triunfo. E é aí que tudo começa a ficar estranho. A Lua, o objeto de toda a exploração, abre os olhos e a boca. A missão é cancelada. O pânico se instala e o astronauta é ejetado de sua nave explodindo. E tem uma visão privilegiada do apocalipse. A Lua, agora uma entidade viva, o ignora completamente e avança em rota de colisão com a Terra. Enquanto uma música de jazz antiga e deslocada começa a tocar, vemos o impacto. Um golpe silencioso e devastador. Mas o horror não acaba aqui. No fim, Júpiter, Saturno e Urano aproximam-se e eles também estão acordados. Mas se a Lua realmente viesse na nossa direção, seria diferente. E muito pior, não haveria uma colisão direta. A força de Roche, o limite gravitacional de qualquer corpo celeste, ditaria que ao aproximar-se da Terra, a Lua seria despedaçada pela nossa gravidade. O resultado seria um anel de detritos à nossa volta, como em Saturno. É lindo, né? Só que não. Esses milhões de fragmentos de rocha lunar começariam a chover sobre o planeta, uma chuva de meteoros constante e global que ferveria os oceanos e tornaria a vida impossível. Não haveria sobreviventes, nenhuma história para contar, seria apenas o fim. A série então expande o seu universo. Descobrimos que a chegada dos despertos foi profetizada. Vemos o próprio criador do canal, Mr. Friend, pregando para uma multidão em 1969. Vemos o filho de um dos astronautas da Apollo 11, Michael, fazendo o desenho dos planetas com olhos e de um monstro com tentáculos. Eu acho melhor você guardar essa informação. E depois revelando que ele mesmo estava possuído. A chegada não foi um acidente, foi um evento anunciado. 5 anos depois do impacto, a humanidade perdeu cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Algumas delas na explosão, outras por fome. A humanidade reage. Vemos o estabelecimento da FRAND, que é uma sigla para Frontline Research Initiative for Earth New Defense, ou em português, Iniciativa de Pesquisa de Linha de Frente para a Nova Defesa da Terra. Uma iniciativa global para pesquisar e combater a nova ameaça. A sua sede fica na chamada Zona Umbral, que é uma zona ao redor de onde aconteceu o impacto e que é altamente radioativa por causa de um líquido rosa, e qualquer humano que o consuma também fica com a cara da Lua. Vemos os primeiros e inúteis esforços de vigilância, com as sondas ORIS sendo destruídas ao se aproximarem de Júpiter e Saturno, que cospem as suas próprias luas como um ato de defesa. Além disso tudo, no final do episódio, vemos mais uma ameaça. O terror aqui deixa de ser apenas o evento, mas a constatação da nossa total e absoluta impotência. E na vida real, um evento dessa magnitude não uniria a humanidade. Pelo contrário, a história nos mostra que, perante o desconhecido e o medo, a nossa primeira reação é a fragmentação. Cultos religiosos se formariam da noite para o dia, adorando as novas divindades. Governos cairiam e novas potências, provavelmente corporações militarizadas como a FRAND, tomariam o controle dos recursos restantes. A nossa sociedade, como conhecemos, iria se desintegrar em menos de uma semana, não por causa da ameaça externa, mas pelo colapso da nossa própria sociedade. O quarto episódio mostra a humanidade 15 anos depois. A FRAND se tornou uma força global, lutando contra os Moonfacteds, ou infectados pela Lua, e os aliens azuis, que agora habitam a zona umbral em volta da Lua. A propaganda da corporação tenta vender uma imagem de esperança e reconstrução, mas a realidade dos soldados no terreno é de desespero. E no meio de uma batalha, algo acontece. Um portal dimensional se abre nos céus, e uma mão gigantesca vinda de outra realidade simplesmente arranca Júpiter do nosso céu. Os episódios seguintes mostram as consequências, com os planetas despertos sendo removidos um por essa nova entidade. Uma estranha calma assenta sobre a Terra. As fitas secretas revelam que o governo e a FRAND sabiam de anomalias cósmicas desde pelo menos 1959, o que nos leva 150 anos no futuro. A humanidade prosperou. Eles usam o Moon Juice, ou o elemento 75U, como sua principal fonte de energia, extraído diretamente da Lua morta na Terra. Eles até construíram uma estrutura em volta do portal, o FRAND Gate. Algumas pessoas
pessoas estão sendo usadas como cobaias pela Friend, que estão fazendo testes em humanos para ver como reagimos ao sermos injetados com o tal Moon Juice. Segundo um cientista, alguns humanos fervem, mas um deles sobrevive e é o soldado que vimos em um dos episódios com o braço mecânico. No sexto episódio, a humanidade, agora uma civilização avançada, envia uma frota para dentro do portal e lá eles encontram a verdade. Nosso sistema solar é apenas um de muitos e eles estão sendo caçados por Netuno, agora também desperto. E finalmente vemos a entidade por trás de tudo, um ser cósmico do tamanho de um planeta que brinca com os corpos celestes, acordando-os e colocando eles em órbita, num ciclo infinito de criação e destruição. Essa criatura já tinha aparecido antes. Lembra do desenho da criança? Pois é aqui que tudo se encaixa. Isso tudo já tinha sido previsto. Então chegamos no último episódio, que mostra a Terra 10 mil anos antes de Cristo. Na Era Glacial, vemos humanos caçando mamutes quando a entidade cósmica do último episódio aparece e com um dos tentáculos explode a nossa lua, gerando outra no lugar. Essa que foi gerada está acordada, mas rapidamente volta a dormir, ou fingir, e nós conseguimos ver que a entidade faz isso com todas as luas dos outros planetas do Sistema Solar, e talvez até com os outros planetas. Apenas 2 das frotas enviadas no último episódio sobreviveram. A entidade pega Netuno e começa... Eu realmente não sei o que dizer dessa cena. Até que uma mão gigante sai do portal e pega Netuno. Uma das frotas entra no portal para seguir a mão, enquanto a outra segue a entidade misteriosa, que durante a perseguição libera várias luas. Para escapar, eles param de perseguir e acabam de frente a um planeta, na qual a IA da nave avisa que existe uma proto-civilização, o que significa que há vida e ela está em um pré-estágio de inteligência. E no final, o que resta é essa melancolia cósmica, a revelação de que a humanidade, com todas as suas guerras, as suas ambições e os seus medos, são apenas um dano colateral na brincadeira de uma entidade que nós sequer conseguimos compreender. Eu sei que tudo isso pode parecer absurdo, a paranoia de uma animação da internet, mas o medo que ela provoca, o medo de olhar para o céu e sentir que algo está errado, que somos pequenos, que estamos sendo observados, esse medo é real, e ele tem um nome, se chama astrofobia. Mas a astrofobia é mais do que só medo do espaço. É um medo composto, uma mistura de terrores primordiais que vivem no nosso subconsciente. É o medo da imensidão, que nos esmaga com a nossa própria insignificância, o medo da indiferença, a constatação arrepiante de que o cosmos não se importa se vivemos ou morremos, e acima de tudo, é o medo do desconhecido, a pergunta aterrorizante que sussurra no fundo das nossas mentes. O que mais está lá fora na escuridão infinita entre as estrelas? E esse não é um medo novo, nascido na internet, é talvez o mais antigo de todos. Os nossos ancestrais há milhares de anos, quando não existiam cidades, nem poluição luminosa, e a única luz na escuridão era o fogo da fogueira e o céu, para eles, o céu não era um conceito científico, era o teto do mundo, era o lar dos deuses, dos monstros e do destino. Cada cometa era um mau presságio, cada eclipse, a prova de que a ordem do universo podia ser quebrada a qualquer momento. Eles não olhavam para o céu com a nossa arrogância científica, eles olhavam com um temor profundo e religioso. O que a nossa era moderna faz foi construir um escudo contra esse temor. As luzes das nossas cidades esconderão as estrelas, e a nossa ciência deu nome aos cometas e explicou os eclipses. Nós domesticamos o céu e nos sentimos seguros. E é por isso que uma obra como The Moon Woke Up é tão genial e eficaz. Ela usa a linguagem do Analog Horror para rasgar esse escudo. Ela pega o nosso vizinho celestial mais familiar e poético, a Lua, e devolve seu poder ancestral de nos aterrorizar. Ela nos lembra de uma verdade que escolhemos esquecer, que nós não somos os donos do universo, que somos apenas crianças no escuro, flutuando num grão de poeira e olhando para cima. E isso nos deixa com a nossa pergunta final. Se uma noite a Lua realmente piscasse para você, você sentiria admiração ou sentia o mais primordial de todos os medos? É uma pergunta que nos deixa pensativo, né? E enquanto vocês pensam nisso, se você gostou do vídeo, deixa um like para me ajudar. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Mas o mais importante, use os comentários para responder a pergunta. Eu tô muito curioso para saber as respostas. Lembrando que todos os domingos tem live aqui no canal, e se você quiser apoiar diretamente a criação de mais vídeos como esse, o meu LivePix está sempre na descrição e em algum lugar aqui na tela. Muito obrigado pela companhia nessa noite de reflexão, e agora se me dão licença, eu acho que eu vou fechar as cortinas. Eu tô me sentindo meio observado.